E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Solta Real. Lembrando, o mais importante, não esqueçam de inscrever-se em nosso canal, coloca lá no YouTube lá, Solta a Real 013 e inscreva-se no nosso canal. E também, o mais importante também, ative o sininho. No Instagram coloca Solta Real, segue a gente para receber os cortes, para receber as novidades. No TikTok também, tá bom? E coloca lá, só Solta Real que você vai achar. Curta, compartilha, comenta. Se tiver alguma sugestão, pode chamar a gente no direct, que nós somos todos ouvidos de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Solta Real 013. Bom, agradecer também, não posso esquecer, de agradecer os nossos patrocinadores, que é a Advocacia Albuquerque, da Rose e do Maurício, muito obrigado aí pela parceria. E também, Casa de Materiais de Construção Cabelinho, que fica lá na Enseada, na Barreira, tá? Então, vai estar sempre aparecendo aqui o endereço deles aqui embaixo nos cards. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho dessa maravilha que nós estamos vendo aqui, do Porto de Santos. Chamei um amigo meu aqui, de mais de 20 anos que eu conheço ele. E ele tem já uns 19 anos nessa profissão no Porto. Então eu vim chamar ele aqui um pouco, né? Chamei ele aqui para ele trocar uma ideia sobre o Porto, sobre emprego, sobre tecnologia, porque o cara manja bastante. E outra, ele é um dos líderes da empresa dele, onde ele trabalha hoje. Nós vamos falar um pouquinho. Então, sem muitas delongas, vou chamar ele, meu amigo Éder. Éder, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pessoal. Éder Batista. Boa, Michel. Do Eric Batista? Não. Ô Éder, a gente vai falar um pouquinho de Porto aqui, né, irmão? Positivo. Já, né? Posso tirar meu boné aqui? Pode. Prefiro, Inclusive, é dos nossos patrocinadores. prefiro ficar sem boné aqui. Deixa assim, vou deixar assim, ó. Ó, Paulo, ó. Vamos lá. Vamos falar aí um pouquinho. Paulo, Assim, obrigado eu pelo ia fazer patrocínio. aqui, hein, Paulo. Vamos lá. Éder, você veio falar de Porto, né? Hoje um pouquinho aqui. Compartilhar um pouquinho, né, do que a gente sabe. Esses 19 anos de experiência que você tem, né? Perfeito. Qual é o teu know-how aí nessa parte do corpo aí? Formação? Cara, eu tô há 19 anos hoje no Porto, né? Trabalho no grupo TEG, que é do grupo Cargill e Luiz Dreyfus. Cargill é uma empresa americana, né, fundada em 1865, e a Luiz Dreyfus é uma empresa francesa, fundada em 1851 mais ou menos. Então são duas empresas familiares, por coincidência, né, embora países diferentes, mas são duas empresas familiares que criaram grandes potências hoje do agronegócio. Tanto Cargill quanto Luiz Dreyfus, hoje elas são uma das maiores nesse segmento. Então eu estou há 19 anos no grupo, né, comecei ali como Cargill em 2006, hoje é TEG, é uma JV, ou seja, duas empresas multinacionais fundaram-se criando uma empresa brasileira. Então tem o TEG, que é terminal exportador de grãos, e tem o TEAG, que a especificação dele é açúcar. Então são 19 anos aí, minha formação hoje, né, sou formado em comércio internacional, pós-graduado em gestão empresarial e também em gestão do agronegócio. E atualmente, né, não dá para parar de estudar, né, Michel? Nunca. Até porque para você se manter no mercado sempre atualizado, é muito importante que você tenha sempre atualizando ali em conhecimento, formação, capacitação. E estou estudando agora a gestão de projetos, que hoje está muito ligado a essa transformação do Porto. Então o cara manja bastante, hein, gente, dos caras certos. Mas antes de a gente conversar, né, quem conhece já outros podcasts, antes de a gente conversar sobre a sua profissão, quem é o Éder? Quem é o Éder? Cara, o Éder é um cara determinado, um cara sonhador, pai de família, né? Sou casado com a Priscila, né, minha esposa, advogada. Maria Luísa, minha filha, tem 8 anos de idade. Sou um cara determinado, não tenho tempo para perder tempo, né? Sou um cara de uma fé muito forte, né? A minha crença, ela me fortalece, ela me guia todos os dias. E, cara, sou um cara que acredita no conhecimento, no desenvolvimento, algo que a gente trabalha muito forte, né? Aqui no transcorrer do nosso podcast, vou falar um pouquinho, dar o endereço da minha página e da página de um projeto que a gente tem junto com o Fábio Cruz e o Daniel Serrano. Mas antes de entrar nisso, Éder, quem é o Éder de verdade? O Éder, eu quero falar o quê? Como foi sua infância? Infância? Cara, tive uma boa infância. Sou de família humilde, né? Meu pai é policial aposentado, né? E trabalhou como zelador, né? O Jaime, Solange, minha mãe. Né? Minha mãe também foi dona de casa. Né? Nasci, cresci em bairro, né, humilde.
E graças a Deus isso nunca foi um diferencial para a gente ir para outros caminhos, mas muito pelo contrário. Foi um momento da nossa vida ali onde a gente se divertia mais, né? Onde a gente brincava, jogava bola na rua, nadava no rio. Então o Éder é um cara assim que desde pequeno eu sempre fui um cara que sempre pensei de forma muito diferente, né? Desde cedo. Sempre foi um pouco mais maduro. Sempre fui um pouco mais maduro e sempre fui um pouco sonhador, né, Michel? A gente teve a oportunidade de se conhecer na nossa adolescência, você sabe disso. Então, a minha infância eu não tenho o que reclamar, porque independente de ser de uma família humilde ou não, meu pai sempre trabalhou, meu pai nunca deixou faltar nada, a minha mãe sempre nos educou muito bem. Tenho um irmão, né, mais velho, o Danilo, que também foi um cara que me ajudou bastante na minha formação, conselhos, né, ele é mais velho. Tenho uma irmã, né, que é a caçula, a Isadora, tá com 31, vai fazer 32, tempo passa, tempo voa, rápido demais. E cara, sempre fomos uma família muito unida, sempre juntos. Quem aprontava mais dos três? Os três? A Isa sempre via ela quietinha. Cara, eu acredito que, acho que o Danilo era um cara mais solto, assim, boêmio, né? Então, o Danilo eu acho que foi um cara que teve mais... Eu sempre fui um cara mais centrado, né? Então, desde cedo queria trabalhar, queria conquistar as minhas coisas, né? Então, comecei a trabalhar também cedo, com uns 15 para 16 anos, foi a minha primeira oportunidade, foi numa serralheria até. Então, o Éder é um cara que desde cedo aproveitei a minha infância, não posso reclamar, né? Graças a Deus a gente teve uma família muito unida. Meu pai, embora policial, né, sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou, né, em 2 empregos. Hoje, graças a Deus, usufrui da aposentadoria, descansa, né? Tem ali a sua rotina, é um cara que malha até hoje, né? Meu pai é um exemplo, né? Até um exemplo pra mim e pra você, tem que ser, né? Porque... Exatamente, a geração que precisa pegar mais firme. Verdade, teu pai sempre treinou, né, cara? Sempre treinou, disciplinado no treino, né? Acho que a carreira militar também proporcionou isso pra ele. Sempre foi um cara de poucas palavras, mas assim, certo e errado, ele sempre deixou claro para nós. Eu acredito que isso foi fundamental, assim, para a nossa maturidade, acho que para as nossas escolhas. Então tive uma família que foi crucial e primordial. Acredito que com toda certeza para eu estar onde eu estou, eu devo isso muito à minha família. Sinônimo de pai, de mãe. Significado de mãe para você. Mãe? Cara, amor condicional e acolhedora sempre. Minha mãe, ela me aconselhou muito assim na minha vida, né? Época de adolescência, nossa, né? Valsa e tal. Minha mãe sempre puxou a minha orelha às vezes, né? Aquela coisa de sair, né? Meu irmão, ele casou, né? Cedo ali. E aí logo quando ele casou, ele era meu parceiro, né? Meu melhor amigo, sempre foi. Sim. Então a gente saía junto, então a hora que ele saiu, ficou aquela condição, né, dos meus pais, pô, agora, né, quem vai ser a referência pro Éder? Então minha mãe sempre preocupada. Então minha mãe, cara, não tem o que falar, não. Ela sempre foi tudo você. Minha mãe E pai? Minha base. Cara, meu pai, meu melhor amigo, embora o diálogo na nossa adolescência, ali na nossa infância, sempre foi bem objetivo. Foi acho que um principal líder para mim ali, entre nortear, entre fazer o certo, né? E sempre deixou claro isso. Então, não foi um cara de muito diálogo assim, de sentar, de conversar, mas sempre foi um cara que deixou muito claro, né? Da onde nós viemos e através das nossas escolhas aonde nós podemos chegar. Então, meu pai sempre foi de poucas palavras, mas ele sempre foi assim muito assertivo e direcionador, né? Então, o que é certo, o que é errado, um cara que trabalhou sempre a favor da lei e muito correto, graças a Deus, né? Passou isso para vocês. Então ele passou isso para nós, então é a minha base, né? Então do que eu sou hoje, daquilo que eu faço, tá lá atrás, né? Vem muito lá da minha criação, dos caras que sempre foram, para mim, primordial na minha vida e fizeram toda a diferença, que foi meu pai e meu irmão. É minha mãe sem palavras, né? Tive muito esse privilégio, né? Posso se dizer assim, tê-los até hoje, né? E hoje eu tenho todo o carinho assim, diferente e até de uma forma assim, estou sempre à disposição, porque por mais que a gente faça pelos nossos pais,
cara, a gente não vai conseguir Nunca. retribuir tudo aquilo que eles representam para nós até hoje. Fizeram pra gente, né? Fizeram, né? Então, assim, não gosto de falar muito assim porque eu fico muito sem jeito, mas assim, cara, tô sempre em conexão, né? A gente sempre, hoje o WhatsApp, né? O grupo família. Sou um cara até que me policio muito, né? Porque às vezes meu pai sempre mandou uma mensagem ali, minha mãe, a gente tem um grupo, a gente interage. E às vezes a correria do dia a dia, ela nos tira assim um pouco disso, né? Então... Esses aqui, quem são? Boa noite, filho. Gostaria de dizer para você nesse momento que temos muito orgulho de você. Sempre foi um cara de caráter, trabalhador, honesto, bom pai, bom filho, bom amigo. Você sempre foi motivo de orgulho para todos nós, sempre procurando se aperfeiçoar nos seus estudos cada vez mais, né? Temos muito orgulho, te amamos muito. Então, eu sou meio suspeita de falar que eu sou mãe e eu sou pai coruja. Então, eu tenho que falar que eu tenho muito orgulho do meu filho e que ele é muito estudioso, é um bom pai de família, sempre responsável nas suas tarefas de trabalho, de tudo que ele faz. Eu tenho muito orgulho. E te amo, um beijo, fica com Deus. Esses são seus pais. Vai passar aqui, o pessoal vai assistir. Sem palavras, cara. Esperava, mas... Beijo pai, beijo mãe, amo vocês. Vocês são a minha base. E com toda certeza, enquanto eu existir, eu vou fazer o máximo por vocês. Obrigado por tudo. Os seus irmãos, né, eles são também bem ligados, né? Cara, meus irmãos, a gente... Sempre foram, né, Éder? A gente tinha... nós temos uma amizade, assim... Né, fora da curva. Você teve a oportunidade, é suspeito até de falar, mas teve uma época que a gente... nós moramos todos juntos, né? Tinha uma época que o Danilo, quando ele separou, ele naquela transição às vezes, de relacionamento, e nós dormíamos todos os três no mesmo quarto. E até o nome do quarto era o Albergue Aperta Que Dá. Então a gente, assim, cara, a gente tem muito boas lembranças, né? Embora a gente teve algumas questões de perda durante o transcorrer, mas enfim, né? Mas assim, nós três sempre tivemos uma união, assim, então, cara, não tenho o que falar não, assim. Esse aqui é a Isa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Isadora, eu sou irmã do Éder, irmã caçula. Somos em três, né? Eu, o Éder e o Danilo. E é incrível como somos extremamente parecidos em alguns pontos e extremamente diferentes em outros. E é muito difícil falar, né, do Éder, porque ele é uma pessoa incrível. Eu poderia passar horas aqui atribuindo palavras ao Éder e eu acho que eu não conseguiria descrevê-lo corretamente, porque o Éder ele é uma mistura de humildade, com respeito, com profissionalismo, mas existe um Éder que só nós conhecemos, que é um Éder extremamente brincalhão, engraçado, um Éder que tem um coração enorme. Enfim, eu poderia passar horas aqui falando do Éder. Queria hoje expressar a minha gratidão em ter você comigo, ser sua irmã. É um motivo de muito orgulho para mim ser sua irmã, de verdade. Me inspiro muito em você como pessoa, como ser humano, como profissional. E eu te desejo as coisas mais lindas do mundo sempre, né, todos os dias. E eu não falo muito, acho que não é muito a nossa característica, mas você sabe que eu te amo, sei que é recíproco. E, cara, eu só tenho, assim, que agradecer mesmo a Deus por ter você, pela nossa família. E que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa, porque a gente te ama muito. Essa é a Isa. Me pegou de surpresa, hein? E aí galera, tudo bem? Meu nome é Danilo e hoje nós estamos destacando uma pessoa aqui, que é o meu irmão Éder. Eu sou o irmão mais velho e nós sempre fomos grandes amigos, desde a infância, sempre juntos, sempre brincando, correndo. E o Éder também sempre foi um grande jovem. Hoje eu posso dizer que ele é um grande homem, um grande pai de família, um grande irmão, um grande filho e um grande profissional. E eu queria trazer aqui que tenho muito orgulho de dizer que hoje ele é um grande profissional do TEG, mas ele conheceu o TEG quando ainda era Cargill. Ele foi no terminal cobrir férias de um primo nosso que trabalhava na área da limpeza lá, e o Éder foi só para cobrir férias dele. E aí um dia ele olhou para aquele terminal e falou: eu vou trabalhar aqui. E aí passou por muitos setores lá, e hoje ele é coordenador de operações do terminal. E eu fico muito feliz de encontrar amigos nossos comuns em outros lugares e que vem me dar um feedback dizendo que o Éder é um grande profissional, mas um cara muito humilde e um grande comunicador. É isso aí, meu irmão. Continua aí nessa caminhada. Um forte abraço e sabe que o irmão te ama. Valeu!
Meu irmão Esse é o Danilão, é gente boa. Meus irmãos são, cara, assim, a gente tem uma parceria muito forte, né? Muito grande. A gente, embora a gente não tenha uma frequência, né? Uma rotina de estar sempre juntos. Tá na vida, né? Mas a vida tem dessas coisas, mas sempre que a gente tá, cara, parece que o tempo não passou, né? A brincadeira, ali a parceria, ali a descontração, cara, parece que a gente volta no tempo e isso é muito forte em nós. Então, beijo Isa, beijo Danilo, né? A Isa cresceu, né, meu? A Isa... ela tá até com uma bebê, né? Não, a Isa tem um menino já, pô, tem uns... o João. Eu vi lá no Instagram dela, cara. Já tá grande, na escolinha. Parabéns. Formou, né? Formou a família. Tá certo. É uma mulher, uma grande profissional. Aí na sua infância foi tranquila, né? Adolescência, tranquila também? Cara, a minha adolescência foi tranquila, assim. Passamos juntos praticamente, a gente, né? Quantos anos, né? Na valsa. Na valsa, né? O Silvio, né? Um abraço pra ele. O cara que nos acolheu bastante, né? Ali. É um Silvio a valsa, né? Que era uma coisa que a gente tinha como... Não era um hobby, né? Mas era uma mistura de hobby com diversão, com lazer. Né? A gente ia por diversão, né? E aí dali a gente tirou várias amizades que até hoje a gente, graças a Deus, né? Acho que as amizades verdadeiras nem sempre são aquelas que você convive diariamente. Mas aquelas que você, de forma genuína, né? Independente do tempo, de estar sempre junto ou não, cara, quando a gente se encontra, parece que o tempo ele não passou. Né? Hoje você... Eu lembro até hoje, a gente saiu da valsa. Contamos aqui com o Silvio, a gente saiu da valsa. Saiu de uma festa que tinha tudo. A gente parava na Praça 14 Bis pra comer x-salada. Sim. E a gente ficava trocando ideia. Eu, você, o Papito, né? Ficava trocando ideia, ó, até de manhã. Um segurava o outro. Não, vamos esperar, vou comer pastel de manhã. Aquele pastel ali da Tambaú ali. Tinha, da feira. A gente ficava na feira, lá esperando. Não, aí não, meu irmão que eu tô cansado. Não, posso esperar, porque o outro vai esperar também. Lembra? Cara, um segurar o outro, é muito legal. Foi né, a adolescência, a juventude, assim, que a gente aproveitamos, né? Aproveitamos isso, cara, fizemos boas escolhas, graças a Deus, né? Eu falei isso possível aqui, ele proporcionou para vários adolescentes várias coisas, né? Sim. Ele proporcionou isso, né? Sim. Porque a valsa, a ideia é ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça. Ele tá até hoje, né? Ele é o cabeça. Até abraço pra ele, né? O pessoal do grupo. A gente, né, foi uma geração que passou, né? E assim, vamos... Aí depois disso, você pegou e fez a faculdade? Não, depois disso, que nem meu irmão falou, né? Bem comentou, eu conheci o terminal da Cargill, fui tirar férias de um primo meu, que hoje, né, não tá mais entre nós, mas um grande homem, com toda certeza. E aí foi a primeira experiência que eu tive com os terminais, né? Do Porto. E aí eu fiquei um período, foi uns 5, 6 meses, depois eu saí. E aí, mas eu falava sempre que era um sonho trabalhar, né? Meu irmão trabalhou lá durante alguns anos. E depois eu saí, fui fazer várias outras coisas, enfim, né? E aí em 2006 eu estava trabalhando em um lugar em Santos, né, em São Vicente. E aí algo muito forte no meu coração, né? Falava que eu tinha que procurar uma carreira, que eu tinha que procurar uma empresa onde eu pudesse crescer, né? Onde eu pudesse me desenvolver. Eu sempre gostei do conhecimento, então... E o ambiente que eu estava naquele momento não ia me proporcionar isso de fato. E aí eu pedi as contas desse emprego, e aí fui procurar trabalho de motoboy na época, que era uma Honda, né? Tinha o primeira mão, hoje você tem celular, né? Mas na época tinha um jornal primeira mão. E aí, cara, eu fui terminado o dia procurando trabalho de motoboy, e aí meu pai, né, sempre torcendo por nós, me ligou e falou: cabeça, ó, pode voltar pra casa que a Cargill ligou. Então não era só um sonho meu, né? Os meus pais também queriam que a gente formasse uma carreira numa boa empresa. E aí eu entrei na Cargill, na época era Cargill e TEAG. Você entrou de que lá? Eu entrei, cara, como auxiliar de digitação. Eu trabalhava na balança, na recepção balança. O seu Vander foi meu primeiro gestor. Foi um cara que me deu uma oportunidade, né? Até hoje eu tenho um contato com ele, uma amizade com ele. Já está aposentado, né? O seu Vander está aposentado, mas é um cara que acreditou muito no meu trabalho. Me deu a oportunidade e aí nós trabalhávamos em Cubatão, lá no Rodoparque lá. Você nem ficava aqui nos terminais, então era a primeira posição ali do setor, então você ficava digitando notas fiscais. E aí nós fazíamos esse trabalho lá em Cubatão. E aí tinha aquela questão, né? Cara, que se destacasse, né? Comunicação, resolvesse ali os problemas,
fizesse sempre ali um handling com o terminal, né? Que a gente era um pedaço do terminal, é o pátio regulador, né? Hoje os terminais ele tem essa condição de ter um pátio regulador, que o que recebe os caminhões, que é o modal rodoviário, sim, eles têm que ficar lá posicionados, estacionados, para não gerar gargalo nas rodovias, né? Dentro da cidade, enfim. E aí foi minha primeira posição. E aí fiquei lá um ano e pouco, então tinha aquela questão, né? Sempre que tem aquelas pessoas que te colocam para baixo, não, né? acreditam, não né? acreditam e acham assim, cara, esquece, você não vai crescer e tal. Eu falei, cara, eu sempre falei pra mim, o dia que eu entrar no terminal, cara, eu vou dar o meu melhor para crescer nesse lugar. Porque era um sonho, né? Então, o que você faz com o sonho? Você faz de tudo para correr atrás, para realizar. E aí eu consegui entrar e aí não foi diferente. Mas a maioria era te puxando para baixo. E a minoria era te motivando e incentivando. E aí, cara, não demorou muito, eu fiz um bom trabalho lá, vi para os terminais, aí ingressei ali no time de recepção, na balança, onde eu fiquei ali por uns 2 anos. E aí em 2009, se eu não me engano, foi quando terminou o contrato da Cargill. Era tag, são 2 terminais, né? E aí foi quando entrou o processo de leilão da Codesp e tal. Então, de forma resumida, ela parou as atividades, né? Porque encerrou-se o contrato e nós ficamos só com o TEAG. E o TEAG é um pedaço, são 2 terminais. Então você imagina que em torno de 500 funcionários, você precisaria mais ou menos de 250 para tocar um dos terminais. E aí a gerência brigou muito, né? Na época, né? Até um pessoal da política local ajudou. Então contribuíram muito assim para brigar, para a gente poder não perder, para que pessoas não ficassem desempregadas. Mas era aí, uma ou duas, né? Não várias não, pessoas, eram mais de 150 pessoas, mais ou menos falando. E aí a gerência, né, sempre muito determinada, sempre batalhando ali pelo colaborador, fez um acordo ali, fez um processo de aviso, né, que tinha um período, mas ela se prontificou em brigar ao máximo para que ela conseguisse reverter, e se ela conseguisse reverter, ela iria rasgar esse aviso desse pessoal. E aí foi justamente nesse momento que eu tive uma oportunidade. Aí eu já estava estudando inglês, fazendo a faculdade. E aí, como eu era um cara dinâmico, né? Cara que toda oportunidade que eu tinha para aprender alguma coisa, eu ia. Estava disposto. E aí o pessoal da área administrativa me fez uma proposta, que era para cobrir férias de uma moça que ia sair de licença maternidade, que foi na contabilidade. E aí eu decidi aceitar, até porque, cara, era uma oportunidade para mim e um a menos que iria assinar um aviso. Então você tinha que pensar nisso, né? E aí, cara, mas eu fazia comércio internacional, né? E a contabilidade não era a minha proposta, não era meu propósito. Eu até brinco até hoje, né? O pessoal que tá lá, que foi quando eu conheci a dor de cabeça, né? Cara, eu não tinha dor de cabeça, mas quando eu conheci a contabilidade eu passei a ter. E ali era uma proposta de dar um suporte de uns 3 a 6 meses. Cara, mas como sempre, a gente sempre se empenhando ali, se dando o melhor. Aí o tempo foi passando, o pessoal foi vendo que eu fui conseguindo aprender o trabalho, e aí eu fiquei por quase 1 ano. Mas aí, como profissional, né, sempre deixei claro que não era o meu propósito. Porque se eu decidisse ficar, eu estaria tirando a oportunidade de quem estaria estudando, né, ou buscando essa oportunidade dentro da área contábil, e não era a minha vontade. Então eu deixei isso claro. Isso é uma das coisas principais para o profissional, né? Ter clareza de onde você quer chegar e deixar isso claro, né? Que a empresa ela vê isso com bons olhos. E aí eu saí da área contábil e fui para a área fiscal de container. Trabalhei com a Viviane, uma gestora super bacana, me deu muita credibilidade, me passou muitas atividades ali, conheci muita parte fiscal do container. Cheguei até a cobrir as férias dela durante o tempo, então esse empenho sempre de dar o melhor, né, me ajudava muito ali por onde eu passava. Mas também sempre deixei claro que ainda não era o meu propósito. Ou eu iria para a área de navegação, mas o inglês ali não estava ali ainda pronto, né, porque na navegação exige, né, porque é onde você trabalha direto. O intermediário, pelo menos, né? O intermediário para o avançado, né, então eu ainda não estava nesse nível. Então a área de exportação, que é a área de Comex, que era a segunda área que eu pleiteava ali ingressar, justamente pela faculdade que eu estava fazendo. E aí foi quando em 2010, se eu não me engano, surgiu uma oportunidade no trading,
que era o Ford antigamente, né, que a gente chamava. E aí passei no job e fui trabalhar no trade. E aí foi onde assim eu consegui... Você viu? Você achou? Não que nas outras áreas eu não tenha, né? Mas a balança, né? Onde foi meu primeiro setor, foi primordial para mim. Mas tem um que a gente sempre fala assim, cara, mas era o que eu almejava, sabe, Michel? Quando eu trabalhei na limpeza, eu via o pessoal chegando ali com mala, às vezes subindo, descendo. Eu falei, caramba, um dia, né, eu quero trabalhar e ter essa dinâmica, né? Deve ser legal. Eu não tinha nem noção de verdade, né? Mas, cara, quando eu pisei, né? Assim, eu tapei os meus ouvidos, cara, pra toda e qualquer palavra de desânimo, velho. Sabe? Toda e qualquer desmotivação que o pessoal... Cara, tem muito. As pessoas encontram isso muito na... E não é só nas empresas. Na área de empreendedorismo, o cara quer abrir um negócio, em várias áreas, né? E nem precisa, às vezes, ser um negócio. Porque as pessoas têm capacidade, às vezes, de motivar, elas não têm noção. Mas hoje, a maioria, às vezes, é mais fácil desmotivar do que motivar. Sim. E, cara, então eu sempre fui um cara determinado, assim. Foi, cara, eu sei que eu venho de família humilde, se eu tenho a oportunidade, eu vou dar o máximo. E aí, cara, na exportação, tive bons gestores, né? Eu de Clay, o Hélio, tive uma equipe muito boa, o Américo, caras que estão até hoje, né? Estão no ramo, né? Alguns ainda estão na Cargill, outros saíram, estão em outras empresas, outros estão em outros grandes negócios. E, cara, foi um momento assim que foi um divisor de águas para mim. Eu fui para São Paulo, participei de um projeto. Tive a oportunidade de conhecer lá o presidente da Cargill hoje, né, Paulo Souza, os caras grandes ali, né, do negócio à frente, né, os líderes da unidade de negócio. E tive uma oportunidade de ter uma visão muito macro, né? Quando você está no porto, no terminal, você tem uma visão. Mas quando você vai lá para o escritório central, onde, né, tramita toda a negociação, mesa do comercial, os traders, né, os caras que ficam ali negociando ali a compra, a venda, né? Cara, e aí eu tive uma boa oportunidade. Então eu participei de um projeto, então isso me deu uma visão macro de negócio muito grande, né? E aí quando caí a ficha, eu falei, cara, olha só, né? Olha o tamanho do negócio que eu estou inserido, né? Olha o tamanho da empresa, olha o que é a Cargill, né? Então isso foi um fator assim muito bom para mim. E aí eu voltei, eu fazia parte desse projeto, então eu trabalhava parte para o Guarujá e Santos, né? E parte eu respondia para São Paulo. Só que eu não parava aí, né? Eu fiquei quase 3 anos nesse segmento, né? Nesse setor. Ia para São Paulo e voltava? Voltava, né? Às vezes ficava lá uma semana inteira, então... Passou por esse processo aí, né? E foi um processo muito bom, cara, porque a Cargill, ela investe muito. Os terminais hoje investem muito no desenvolvimento. Então isso foi primordial para o meu crescimento, até para a posição que eu ocupo hoje. Aí hoje a tua posição lá os terminais são de coordenação. Mas nessa época coordenação em que sentido coordenação? Porque tem várias coordenações. Eu sou coordenador de operações de portos, eu cuido da área de embarque. O que faz o coordenador? Hoje o coordenador ele é o responsável pela equipe, né? No meu caso na área de embarque, eu sou responsável pela equipe de embarque. Aí nós temos a coordenação de logística, que é responsável por todo o trâmite, desde dos clientes, né, para receber a carga, né, para fazer as trocas, né, e a questão de navios. Então a parte logística, ela cuida de todo o trâmite de estoque, que é a recepção dessa carga, a quantidade, né, os orçamentos, e também pelas nomeações de navios, no caso, que é onde a gente tem um line-up, que é um cronograma, né, e uma sequência de navios que vai atracar nos nossos berços. Então a logística faz todo esse running e nós, como coordenador de operações, a gente cuida toda da parte de equipe de execução do processo de embarque. Então desde o processo de amarração, atracação dos navios, parte de operações, né, de execução do processo, do carregamento, até o término e a desatracação. Para quem não conhece o TEAG, é localizado aqui no Guarujá. Isso, tá? É a margem esquerda. E na margem esquerda, ele trabalha só com grãos, né? Quando se falam grãos, para quem não conhece, seria o quê? O grãos é o produto. Qualquer tipo. Açúcar. Na verdade, o TEG, que é o terminal de exportador do Guarujá, né, ele trabalha só com soja e milho. Que é onde você trabalha? São 2 terminais, né? Nós operamos 2 terminais, a nossa mão de obra. Então o TEG, que opera soja e milho, e o TEAG, que opera soja, milho e açúcar.
Porque você tem uma questão de safra e você tem uma questão de ano fiscal ali, né? Vem pela ferrovia também, tanto pelo trem quanto pela rodoviária. Pelos navios, né? Não, nós só carregamos. Então, hoje os terminais, eles recepcionam rodoviário e ferroviário, né? Então, o produto ele chega pelo caminhão e pelo vagão e carrega nos navios e vai para fora Nunca chega pelo navio. Não, nosso terminal ele só exporta. Porque a gente vê assim, né? Chegando, saindo. Não, os navios chegam vazios nos terminais e carregam o produto e levam para os clientes, que são os compradores. Então a gente só carrega, né? Tem alguns terminais que fazem esse processo, que é a importação. O navio vem carregado e aí o terminal ele tira a carga, né? E aí ele traciona internamente. Os terminais TEG não. A gente só armazena, recepciona, armazena e embarca. E aí o navio vai para fora e leva para o cliente final. Quando a gente fala em porto, né? Eu moro no Guarujá, né? Então eu posso falar isso. Quando a gente fala em porto, sempre se fala operador de empilhadeira. Não existe só operador de empilhadeira, né? Porque geralmente é assim, né? Pô, vai trabalhar no porto, tem que ter um cursinho aí de operador de empilhadeira. Pequeno, né? De porte. Sim. Mas não é só isso, né? Explica um pouquinho essa parte aí. Isso com a experiência de 19 anos, né? Vamos sugar aqui o cara, né? Isso nós tivemos recente, né, no Adélia, até conversando com os alunos. E muitas vezes. Vocês começaram isso? Isso. Na verdade, foi palestra ou foi. É um modelo de workshop, né? A gente foi falar sobre o mercado de trabalho portuário. Fechou. Até porque envolve muito isso, né? Esse paradigma, né? Pô, vou entrar no porto, vou fazer o curso de empilhadeira. Não. Empilhadeira é uma profissão, de fato. E um segmento, né, muito importante, né? No porto você tem empilhadeiras na celulose, você tem terminais até no mercado tem. Até que você utiliza isso em vários segmentos diferentes. É que isso criou-se um mito, né? Porque, se eu não me engano, acho que até por conta da Libra na época, né? Libra, Santos Brasil, vou fazer empilhadeira. Não. Na verdade, hoje no porto... Eu acho que o sonho da galera era trabalhar naquele... do portangue, né? Isso. Pô, quem não queria? Quem não quer trabalhar desse? Exatamente. Tem até hoje, né? E é uma profissão muito de destaque e de muita responsabilidade, né? Mas assim, cara, você tem diversas profissões no porto. Você tem desde a área de enfermagem, né? Você tem bombeiro civil no porto hoje, você tem engenheiro, você tem médico no porto, você tem psicólogo, você tem, cara, nutricionista. Cara, tudo isso faz parte hoje. Então, se você for falar de leque de profissões hoje no porto, cara, é muito grande. Então, cara, você pode ser um analista de dados, tecnologia, TI, você pode ser um cara da área de gestão, né? E ter uma formação ali em liderança, você pode ter ali uma gestão portuária, você pode ser um médico do trabalho, né? Nós temos essa profissão lá dentro. Nós temos um setor de EHS, saúde e segurança, né, ocupacional. E aí lá temos a parte de ergonomista, né? Nós temos o médico do trabalho, nós temos a enfermeira do trabalho, nós temos a psicóloga. Então, tudo isso hoje faz parte do porto. Então, o porto, ele não é mais aquilo que a gente via antigamente, né? Um trabalho muito braçal, na força, né? Hoje o porto, ele tem uma estratégia muito diferente. Coloca a saca na cabeça e embora. Tem uma foto até, né? Que é um marco, né, do Porto de Santos, o cara, né? Até quando a gente fala de prancha de embarque, né? É muito engraçado que tem prancha de embarque, é a capacidade que um terminal tem de produzir, né? Então tem uma... não é aquela prancha. Não, foi mais ou menos baseado, que era o que, né? A galera passava por uma prancha e tinha que passar com determinada quantidade de sacas ali, né? Mas era um trabalho muito desgastante. Braçal, né? Muito braçal. Hoje já não é mais assim. Né? Você ainda tem, sim, um pouco dessa questão de produção, mas a tecnologia está vindo aí, né? E vem ajudando muito nesse sentido, até de substituir a força mais pelo próprio equipamento fazer esse trabalho, né? Aproveitando esse gancho que você está dando aí. Então, pessoal, não é só empilhadeira não, né? Você tem um leque de opções gigantesco, tá? Mas estudar, se capacitar. Qual a principal assim, que você destaca, assim, fala assim, caramba, essa aqui tá um pouco em falta, Michel? Tem alguma assim que... Profissão, você fala? Que o pessoal que tá em falta assim, que as pessoas não estão se capacitando, não estão de olho nela. Olha, Michel, assim, hoje o porto, hoje quando um profissional nos nossos terminais, a gente não tem uma exigência para determinadas funções a um nível de pré-requisito, né? Para você ocupar. Mas hoje o cara quando entra não tem uma exigência de uma formação acadêmica.
né? O cara tem que ter Até ensino porque as médio, empresas cara. estão capacitando mais, né, hoje em dia, Isso. né? Mas hoje, quando o profissional, né, ou o cara que almeja, né, se tornar um profissional, mas quando o cara entende que ele é o principal responsável pela sua carreira, pelo seu resultado, ele é o principal responsável para construir aquilo que ele quer, onde ele quer chegar, eu indicaria muito o técnico em portos, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade também para escolher um curso. Curso da faculdade? Tem um técnico, é um técnico mesmo, é um técnico. Sobre todos esses assuntos que a gente fala sobre movimentação de carga, ele vai falar sobre o porto, ele vai falar sobre matriz logística, enfim. E geralmente os técnicos são de 2 anos, né? Isso, acho que é 1 ano e meio, 2 anos, se eu não me engano. Então você já tem, o cara que hoje ele faz um curso técnico, cara, ele já tem grandes chances, pelo menos assim, de entrar num ambiente portuário e de saber o que é, né? Porque hoje a galera entra, né? Você precisa trabalhar, você precisa, né? E nem sempre todo mundo tem a oportunidade de custear uma faculdade, né? Por mais acessível hoje que seja, né? Em termos de monetário, né? Que nem na nossa época. Mas assim, já R$150 você faz uma faculdade. Exatamente. R$100. Mas hoje até, né, por questões macroeconômicas, a gente sabe também que hoje o cara ele tem que colocar ali no seu orçamento, né, o que ele vai priorizar. Então, uma tomada de decisão que depende muito disso também. Mas assim, o cara que faz um técnico em portos, cara, ele já tem grandes chances de entrar no porto, já assim com uma visão, talvez não macro, talvez até macro, depende de quanto ele se esforça para buscar o conhecimento sobre o assunto. Porque não é só você depender só do que o professor te passa, mas você também pode buscar sobre o assunto, desempenhar até mais. Mas assim, já te abre um leque assim e uma visão muito grande. Então quando o cara senta até numa cadeira de entrevista, o cara quando faz um técnico é diferente, né? E aí você consegue se posicionar melhor, até para o recrutador te olhar com outros olhos. São dicas até que a gente deu lá, né, na faculdade. A gente até fez uma dinâmica, né? Eu sou recrutador hoje. E aí? Qual o seu nome? Por que eu teria que te contratar? Quem é você? Foi a pergunta que você me fez. Então, pessoal, muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas não sabem. Quem é você, né? Então, quando o cara entra no porto, cara, muitas das vezes ele não trabalhou, ele nunca teve essa oportunidade de entender como funciona. Então, ele não sabe dos perigos e riscos que tem. Às vezes fica até com medo, né? Exatamente. Então, a área da segurança do trabalho foi uma área que cresceu muito. Hoje, quando você abre o LinkedIn, quando você olha os sites de vagas, o que tem, né, de oportunidade no segmento na área de segurança do trabalho, cara, é absurdo, né? Falta profissionais hoje no mercado. Mas por quê? Por conta dessa crescente, o porto expandiu demais, né? A evolução, a tecnologia, né? Até por questões de competitividade no mercado global, todas as empresas do setor, elas têm que investir. Então, cara, o leque de opções ele é absurdo. Então, o técnico em portos, técnico em administração de empresa, né? Hoje, cara, cara, hoje em dia todo mundo precisa ter uma visão, uma noção de administrar, né? Talvez o cara não vai ser um administrador, mas ele vai lidar com os recursos da empresa. Sim. Entendeu? Então, e no porto, referente a tecnologia, você acha que vai substituir muita coisa do ser humano? No porto? Vai automatizar muito, tu acha? Cara, não é só uma projeção, isso não é um momento, mas é uma realidade. Tô falando assim, né, gente, visão geral que você tem, né, dos 19 anos. Tô falando exatamente da empresa. Tô falando, assim, no geral, né? De todas as empresas do porto que você, nesses 19 anos... Cara, é uma tendência da tecnologia, de fato, né? Nós sabemos disso. Que seria o quê? Hoje você está fazendo um podcast, você está gravando aqui. Como que você faria isso no passado? Você teria uma pessoa filmando, um cara, né? Você teria uma estrutura de quantas pessoas mais ou menos para fazer uma gravação? Então a tecnologia ela veio para isso. E aí o que você fez para isso? Você se capacitou minimamente para você manusear essas ferramentas que estão aqui ao nosso redor. O porto não é diferente, né? A indústria não é diferente. Então, automaticamente, os novos ativos, a tecnologia, ela vem justamente para quê? Para poder trazer mais produtividade de forma mais sustentável, de fato, mas também ela diminui essa quantidade de mão de obra. Então, o que a tecnologia ela faz? Ela já mostra e, ao mesmo tempo, a gente já vê, né, cursos, ferramentas, treinamentos, para quê? Para capacitar a mão de obra para poder operar essa tecnologia. Então, ela vem com um viés sim de diminuir,
mas automaticamente ela também mostra assim, que essa mão de obra ela pode se capacitar, se qualificar para que ela mesma possa ser essas pessoas que vão operar os novos ativos. Então isso é uma tendência de fato real. Então no mesmo viés que ela vem para contribuir, para ajudar, ela também mostra um norte, um horizonte, fala, cara, cursos, treinamento, capacitação para operar esses novos equipamentos é o que essa mão de obra já faz. Então ela diminui, mas ela também acaba abrindo um leque de outras oportunidades dentro do próprio porto. Então o que a mão de obra tem que fazer? Estar muito atenta e perceptiva com a projeção dessa crescente, né? Porque se você não estiver conectado e atualizado com as coisas, cara, você perde. Então aquele que está, ele vai se capacitar, ele vai se qualificar. É uma realidade, né? Então a gente indica, instrui e orienta muito essa nova galera, essa nova geração, né? Fala, cara, se capacitem, se qualifiquem. Né? Por quê? Porque não é uma condição que vai acontecer, não, já é o presente. Já é o presente. Então, cara, na área de tecnologia, hoje você tem cursos da área de dados, né, de analisar dados, você já tem, isso já é uma profissão, né? Hoje o pessoal usa muita ferramenta de Power BI, que é aquele painel que te traz todas as informações. Ele é crucial hoje para tomar. A faculdade que eu estou fazendo é desenvolvimento, né? Então, sim, sim. Eu gosto de puxar dados, tem que otimizar, né, essa parte. E, cara, e para as empresas, né, subsistirem, elas precisam se atualizar. E a empresa, né, ela é o quê? Ela é um grupo de pessoas ali, capacitado e formado para produzir, né, os bens e serviços para satisfazer a necessidade de outras pessoas. Então, cara, o mercado ele já fala, cara, quem tiver mais atualizado, capacitado e treinado, vão ter oportunidades. Então, cara, é uma realidade nossa. E sustentabilidade? O que as empresas, do seu ponto de vista? Cara, a sustentabilidade, hoje ela é o fator primordial hoje no porto, né? Então hoje a gente trabalha muito... Muitas empresas falam sobre isso. Sim, sim. Até é uma delas. Sim, produzir sem degradar o meio ambiente, né? Até por questões de clima, né? Por vários protocolos que nós temos a nível global. Mas hoje as empresas investem muito em transportadores híbridos, né? Que podem manusear diferentes tipos de produto, como açúcar, milho e soja. E sistemas de despoeiramento, que são sistemas que absorvem e captam, né, esse pó que é gerado dessa movimentação do produto. Então hoje as empresas elas têm esse empenho, esse compromisso de produzir, né, de recepcionar, armazenar, embarcar sem gerar o particulado, né, que é o que dispersa na atmosfera, né. Isso é extremamente prejudicial ao ambiente, ao meio ambiente. Então as empresas hoje elas investem muito nisso. Então hoje os terminais, os equipamentos, eles têm muito essa questão do despoeiramento. A gente tem injetores de óleo e água, né, injetores de óleo vegetal, que é para conter o particulado que gera no produto, na movimentação e no manuseio dele. Para não contaminar também. Então assim, cara, sustentabilidade é uma coisa que hoje todas as empresas elas têm que ter esse compromisso, né? E é um dos nossos valores, né? Então os terminais eles investem muito nisso. Então os novos equipamentos agora no TEAG a gente está passando por um revamp, né? Uma melhoria, são investimentos ali da SOS. Então todos os equipamentos eles já vêm ali com sistema de controle para isso. Trocando tudo. Tá trocando tudo ali. Então o novo chip loader, né? Porque na verdade a nova tecnologia ela economiza o que a velha gasta muito. Né? Gasta muito. Manutenção, exatamente. óleo diesel. Cara, energia. Então ela já vem também, o time de engenharia, ele já é muito focado até, né, para atender, porque a gente tem a CETESB, a gente tem os órgãos, né, que tem as exigências legais até para você poder investir. Então tem um padrão ali, né? Então nós temos um padrão. Você não pode sair instalando qualquer tipo de equipamento. Então esses novos equipamentos, como você mesmo mencionou, eles vêm já com esse viés também. De ser menos custoso, né, de menor consumo, de maior eficiência e maior capacidade e com toda a certeza de não poluir o meio ambiente. Então assim, hoje os equipamentos que nós temos, eles já têm essa condição, mas eles têm uma série de recursos, né, que ajudam e contribuem para evitar essa questão da parte sustentável. Então os novos, eles já vêm totalmente modernizados e automatizados, já para deixar o processo em si já muito mais sustentável. Então, e mais ágil, né? E mais ágil. Então nós que vamos operar aí os novos equipamentos, a gente já sabe, né, que eles já vêm com esse viés muito positivo, né?
E quem trabalha já, e quem já trabalha, como está sendo a recepção desses novos equipamentos? Está sendo fácil ou está tendo ainda um pouco de... Porque até o pessoal bexiga às vezes, né? Sim, sim. Então, é normal, quando a gente vai ficar mais velho, sim, mais difícil, né? Isso é até para nós, né? Até nós somos uma geração que tem que se atualizar o tempo inteiro. Até porque você é um gestor, né? Eu tô, né, daqui a pouco eu completo 20 anos de empresa, são 2 décadas. E cada década são coisas diferentes. Então, mas a empresa ela já pensa nisso. Nós temos a equipe do Projeto Netuno, que é a equipe que faz esse projeto de modernização. Então, toda essa transição dos novos equipamentos, consequentemente, você monta times multidisciplinar, que são pessoas responsáveis para fazer esse handling de informações, né, e de atualização. Então, são feitas rodas de bate-papo, reuniões estratégicas. O projeto ele traz e ele mostra o que esses novos ativos eles têm de diferente dos ativos atuais, o que eles vão promover, qual a proposta desses novos ativos. Então existe um tempo de preparação, né? Existe um tempo de preparação da base para poder entender como eles vão funcionar, e também existe um tempo de preparação que a empresa investe, que é para treinar essas pessoas a manusear esses novos ativos. Então, assim, os terminais, eles investem muito nessa parte, né? Então, existe uma preparação toda para receber esses equipamentos, assim como existe uma preparação para manusear os equipamentos. Então, os terminais TEG-TEAG estão muito empenhados nisso. E aí, consequentemente, você, quando começa a operar, né, tem aqueles ajustes ali, que é normal de todo projeto, mas a galera não sente tanta dificuldade, até porque houve uma preparação antes, né? E projeto é projeto, você sabe disso. E para os próximos 3, 5 anos, o que você, a sua visão? O que você espera do Porto? Cara, o Porto vem muito com essa questão de mudança tecnológica, de aumento de capacidade, produtividade, aumento da infraestrutura. Eu espero que, pelos próximos anos, acredito que até uma dor, né, melhore a eficiência logística, que é o que a gente precisa, né? O agronegócio, ele mostra cada vez mais uma crescente exponencial, gigantesca. Hoje o produtor, ele planta e colhe 3 vezes no ano. Então isso significa que logo você tem um volume muito maior de produto para ser exportado, né, da gente mandar e vender esse produto. Então eu espero que aí, né, nos próximos anos, a parte política, ela retome, né, esse investimento na infraestrutura logística. Então a gente precisa muito aí de melhores rodovias. A FIPS, né, que é a concessão das 3 ferrovias, VLI, Rumo e MRS, elas têm o viés de dobrar, mais do que dobrar, a capacidade de movimentação de carga no Porto de Santos. Hoje a gente usa mais de 90% da capacidade ferroviária, então a gente está meio estagnado. A gente precisa desse aumento. A gente usa mais de 90%? Nós usamos mais de 90% da capacidade ferroviária. Então isso significa que precisa ser ampliado isso. Precisa de investimento para isso. Mas tá bom, 90%, né? Cara, é que você precisa movimentar mais produto. Então pense que você já está assim no limite. E você tem muito mais produto a ser movimentado pelo esse modal. Mas você não consegue hoje. Então o que você precisa fazer? Você precisa aumentar a infraestrutura da malha ferroviária. Então você está meio que no limite. Então Tem um projeto que estava para ter, né? Isso. Não, a FIPS, ela já tem esse objetivo. Então hoje, se você movimenta, não é um número, acredito que exato, mas 50 milhões de toneladas de grãos via por ferrovia, ela quer duplicar isso. Ela quer fazer 110 milhões. Você entende? Então ela quer duplicar. E para ela duplicar, hoje, de fato, ela precisa expandir e aumentar a malha ferroviária. Assim como a parte de rodovia. A gente até começou, né, anos atrás, a investir, né, pavimentação, enfim. A gente não tem, nós não temos nem 15%, eu acho que, das rodovias pavimentadas. Então precisa investir muito forte nesse tipo de modal, né, no transporte. E você usa muito mais o modal rodoviário do que o ferroviário, né? Então, assim, os investimentos pelos próximos 3 anos nessa parte logística... Até porque o ferroviário ele vem mais, né? A produção vai ser maior, né? Sim, o vagão ele carrega praticamente 2 caminhões, entendeu? Dependendo do tipo de caminhão. Chega um problema agora aí na Anchieta aí que parou tudo, imagina. Na ferrovia não, na ferrovia
Na ferrovia você só tem problema quando você tem uma ocorrência no trecho, um acidente no trecho, que é muito difícil. Existem alguns furtos, mas isso é uma eventualidade, isso é uma né? eventualidade. Então, assim, eu espero que nos próximos anos aí a parte política, né, olhando para a potência que é o agronegócio, ela invista pesado, né, para melhorar, né? Porque tudo isso melhorando, você facilita o escoamento do produto, né, dos portos. E você aumentando essa capacidade, você facilita aí o transporte para fora, né? E além de você ser coordenador, né? Você faz algumas palestras, você é... Qual é essa missão aí? Não tem nada a ver com coordenação, né? Não. Qual é essa missão aí que você está fazendo ou a Cargill te promoveu e falou assim, ó, faz isso aí? Cara, não, na verdade os terminais, eles me dão muito esse espaço. Eu até sou grato muito a isso, porque a gente tem muito essa... Te dão uma autonomia, me dão autonomia. Legal, e isso, né? É muito bom. E eu levo esse conhecimento lá pra dentro, porque eu absorvo, né? Hoje, os 19, quase 20 anos que eu tenho de conhecimento na área portuária, eu devo a eles. Então eu dou isso, eu retorno isso, né? Através de conhecimento, desenvolvimento, para receber as novas gerações, para recepcionar os novos colaboradores. Só que isso, quando você gosta daquilo que você faz, né? Você ultrapassa as quatro paredes do ambiente que você está, seja ele organizacional. Deixa de comer, deixa de... Cara, então assim, eu gosto muito da parte de liderança, gosto muito da parte de gestão, hoje aprendo muito sobre isso. Né? Quando a gente, seria até errôneo falar que a gente já sabe tudo, você nunca vai saber tudo, né? Você vai morrer e não vai ter aprendido tudo que você pode, mas quanto mais você mergulha no conhecimento, quanto mais você cola nas pessoas, sabe, que podem te proporcionar uma melhora como pessoa em níveis em vários sentidos, conhecimento, seja profissional, pessoal, enfim. Cara, e aí, entre as rodas de conversa ali dentro com vários profissionais, né? Hoje a gente tem esse projeto, eu, o Daniel, tem o Fábio, né? Tem um colega também que é o Thiago Aragão, que é o nosso coordenador de segurança, né? O Ricardo, enfim, vários profissionais. A gente até toma uns café fora aí, né? O pessoal brinca muito. Pô, e o café com liderança, né? E aí, quando é que nós vamos tomar? Foi um negócio que saiu até disso, sabe? Lá dentro a gente bate papo rápido, né? Você tá dentro da empresa ali, né? A gente tá sempre... A gente sempre batia esses papos, lembra? Sim. Na calçada da minha casa, né? Nós sempre fomos pessoas de reflexão, né? Isso, verdade. E isso já era do nosso perfil. Já estávamos sendo preparados para isso. Sendo preparados. Naquela época, sem muito recurso, sem muita tecnologia. Se tivéssemos isso sim, naquela época. Quantas vezes na varanda lá da casa da tua mãe a gente ficava falando, pô, no futuro, quando a gente... E quantas vezes na valsa, né? Que eu falei aqui, a gente parou. Tô com uma tosse. A gente parava e ficava conversando, batendo papo e só em reflexão. Só reflexão. E via o céu amanhecer. O céu amanhecer. Ia embora ali, né? Minha mãe puxava muito minha orelha já desde essa época, mas sim. E hoje não é diferente. Então foi através disso, na verdade, isso já está em nós, né? Não é à toa que hoje você está com esse podcast, muito bacana, parabéns pelo trabalho. Isso é importante, né? Trazer pessoas aqui para soltar a real, né? Falar um pouco, né? Daquilo que a gente tem como bagagem de experiência. Muitas pessoas às vezes precisam ouvir isso. Isso é um canal para que essas informações, esse conhecimento alcance essas pessoas. Então assim, e aí eu comecei assim, cara, começou de um convite, né? Eu tenho o Fábio, né? Depois eu vou passar o contato para ele, ele é um cara muito bacana para se entrevistar. E aí começou esse pensamento, falei, pô, eu acho que eu vou trabalhar isso para fora, né? Eu acredito no conhecimento. O conhecimento, ele te liberta. O conhecimento, ele te abre portas. Eu isso muito para meus filhos. Entendeu? O conhecimento, cara, ele é o combustível para a gente poder chegar onde a gente deseja. Né? Há aqueles que contam com a sorte e há aqueles que constroem a sua sorte. É fácil, Michel? E aqueles que já nasceram com sorte. E aqueles que já nasceram com sorte. Filho do Neymar que o diga, né? Oh. Mas enfim, mas ele também teve que trabalhar para isso. Né? E assim, vários outros profissionais, né? Pessoas de indústria, né, cara? Assim como a Cargill veio de uma empresa familiar, né? A Luiz Dreyfus veio de uma família, até hoje. Existe aqui onde nós estamos, entendeu? Então, negócios aqui dentro do nosso porto, negócio dentro da cidade veio de empresa familiar. E aí os filhos usufruem disso. E tem que dar continuidade nisso, né? Porque o pai, uma hora, ele vai parar de trabalhar. E aí tem que ter a sucessão. Cara, e aí fui pensando muito...
Existem muito nas mídias essa discussão de geração isso, geração aquilo, e diz que a geração tem essa dificuldade. E, cara, eu pensei muito assim, cara, não criticar as gerações, mas criar um programa, criar uma ferramenta, criar um projeto para que eu possa ajudar a desenvolver essas pessoas. Porque quando você ajuda a desenvolver, você desenvolve também. Porque para eu manter... O professor ele não só ensina, ele aprende. Ele aprende. Para eu me manter empregado, eu tenho que continuar absorvendo conhecimento, né? Seja do meu segmento, da parte de legislação, da parte de operação, de operações. Então eu não posso parar. E aí eu fui pensando nesse viés de levar conhecimento, de transformar um pouco essa experiência, essa bagagem para levar hoje para os alunos que estão nos cursos técnicos, achar que só quem entra no Porto é quem faz faculdade. Não é, isso não é uma verdade, mas para as pessoas também que estão na faculdade, que acham que é difícil entrar no Porto, o Porto está abrindo um leque de opções muito grande, como a gente já falou, de oportunidades. E aí foi pensando nessa condição, né, que nós começamos a fazer um trabalho aí de ir nas escolas, ir nas instituições de ensino, né. Dia 22 nós vamos ter um workshop, vai ser aqui no Guarujá, né, vai ser ali na SEG. Vai ser dia 22 às 14 horas, se eu não me engano. Depois eu vou deixar o site da página lá. Nós temos um projeto GPND Soluções. E dia 22 nós vamos fazer um workshop gratuito, né, aqui no Guarujá. Eu gosto muito do Guarujá, né, nasci, cresci aqui. Hoje eu moro em São Vicente, né, porque eu sou casado, né, minha esposa, a família dela é de lá. Tu casou, tu já estava lá já, né? Não, casei e fui morar lá. Casou, tu foi morar lá, né? Porque ela mora lá, né? Isso. Aí tu tem a filhinha? Tenho minha filha, a Maria Luísa. Quantos anos ela tem, né? 8 anos. 8 anos. Oiê, um prazer poder estar aqui, falar um pouquinho do Éder, né? Deixar essa mensagem aqui para ele. Dizer que eu sempre falo dele, assim, com muito orgulho, né? Ele, pela trajetória que ele construiu, por tudo que ele é, pela pessoa que ele é, pelo caráter dele. Um cara sensacional, né? Um pai exemplar, profissional excelente em tudo que ele faz. Então falar do Éder para mim é sempre muito bom. O sentimento é só de gratidão a Deus por dividir a vida com ele, né? A nossa vida maravilhosa aqui, a nossa família, que é tudo de mais lindo e mais importante para mim. Te amo, vida, te desejo sucesso sempre, 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 sempre. Que você realize todos os seus sonhos e com a gente sempre junto, tá bom? Um beijo para você. Beijo aqui da nossa princesa, né, filha? Manda um beijo pro papai. Beijo, beijo. A gente te ama muito, muito, né? Beijo. Tava esperando esse gancho. Cara, você me desarmou agora, mas família é um projeto de Deus, né? E eu sou muito grato a Deus pela minha esposa, pela minha filha. Aí nós passamos dias difíceis, eu tenho certeza que você sabe disso. Tem dias que você, nem tudo, né, quando as pessoas falam assim... nem tudo na vida é flores, nem tudo são flores de fato. Quando você chegou, né, hoje sou um coordenador, hoje eu estou para coordenador, né, amanhã só Deus sabe, né. Por mais competente, por mais competente que nós sejamos, por mais profissionais que nós sejamos, o mercado ele muda, as empresas elas têm uma visão, isso é natural, isso é normal, né? E a única coisa que te resta é você ter uma entrega genuína, cara. É você acordar todo dia e olhar assim para as pessoas que você ama, que tá do teu lado, cara, eu vou dar o melhor, vou trabalhar, vou buscar por eles, né? E cara, minha esposa, ela sempre me dá esse retorno, me dá esse feedback. E cara, ela é uma pessoa batalhadora, né? Ela é uma pessoa assim, que nos momentos mais difíceis ali, às vezes ela me dá uma palavra, né? Simplesmente, às vezes um olhar, uma relação muito forte que a gente tem. Ela me conheceu, né? Eu era um cara cheio de ideais, cheio de sonhos. Ela já era uma pessoa que já tinha uma formação, já estava caminhando com uma formação. Então, uma pessoa que sempre depositou confiança, né, na minha pessoa. E graças a Deus, assim, cara, se eu estou hoje na posição que eu estou hoje, se eu conquistei, cara, essa mulher é fantástica, né? Beijo pra ela, pra minha filha, né? Então, por elas, né, pela nossa família, a gente põe a faca na boca e, cara, a gente vai pra cima todo dia. Deixa de dormir pra poder, deixa de dormir. Cara, a gente engole muita coisa assim, né? E às vezes você fica calado. Porque, cara,
pela família a gente doa o máximo. Cara, você me deixou desarmado agora, assim, mas, cara, eu sou um cara privilegiado, assim, eu tenho ao meu lado uma esposa maravilhosa, uma filha abençoada, pais que estão comigo até hoje, meus irmãos, cara, né, assim, que têm suas famílias, cara, amigos de fato, né, nós temos amigos, cara, e eu só agradeço a Deus por isso, Michel. Tem alguma coisa na sua vida que você se arrepende? Que eu me arrependo? Cara, não, porque eu acredito que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Eu sou um cara que tem muita fé em Deus. Eu respiro Deus, né? Nós respiramos Deus, né? É bíblico isso. E Deus soprou e deu fôlego, né, ao homem. Então nós respiramos Deus o tempo inteiro. E o bom é que nós nunca mudamos, né, nossos ideais, né? Cara. É que você falou, passa o tempo, quando a gente se encontra, é o cara, mesmo. Nós estamos aqui conversando, parece que a gente estava ali. Na calçada. Na calçada ali, conversando, pensando no futuro, né? Hoje o futuro é isso aqui que nós estamos. Cara, não me Aí, imagine se a gente tivesse tudo isso naquela época, cara. Cara, assim, eu acredito que isso é um gatilho, cara, pra geração. Nós somos numa época que nós não tínhamos tanta tecnologia, nós não tínhamos tanto acesso à informação, ao conhecimento, mas nós éramos empreendedores, assim, de fato. Tudo isso que essa galera famosa faz, a gente tinha essas ideias, né? A gente tinha só que a gente não tinha o caminho, a gente não tinha as ferramentas disso. Cara, eu acho que esse é o maior insight, o maior gatilho para essa geração. Cara, preparação. A preparação é o caminho, Michel. A preparação é o caminho para tudo. Cara, se você não se prepara, se você não estuda, você fica vulnerável a não conseguir se adaptar, a sentir dificuldade, cara, a chegar ao ponto de você, cara, a tendenciar para uma depressão, por um estresse. Então, cara, a preparação, ela te mantém vivo, sabe? Você ler um livro, você ouvir, assistir um podcast, você assistir uma palestra, você se conectar com pessoas que de fato, cara, agrega na sua vida, que agrega para o teu conhecimento. Cara, não é um julgamento, mas, cara, se você não tiver boas relações e boas referências, como é que você vai ter bons resultados? Não vai ter. Cara, é o que eu falo muito para quem está querendo entrar e para quem está dentro da empresa. Cara, determina teu propósito, se prepara para ele, se relaciona com pessoas que de fato, cara, vão agregar algo que você possa falar assim, cara, aquele cara lá, cara, ele me deu uma lição de vida. Porque às vezes as pessoas só vão passar na sua vida, elas não vão ficar. E é normal, a vida é assim. Mas tem pessoas que vão poder ter uma conexão com você durante... A velha frase, né? A vida é passageira. A vida é passageira. Então, assim, eu não me arrependo não, cara. Eu tive uma boa infância, fizemos as nossas escolhas, né? Você tem o livre-arbítrio de escolher, mas também você tem o pacote das consequências. Então, cara, eu acredito que... Eu acredito que eu fiz boas escolhas, mas sempre fica aquilo, cara. Se você pudesse voltar no passado, talvez eu teria estudado um pouco mais cedo, né? Ou você não seria o Ari que você é. Eu não seria o Michel. Né? Então, assim, cara, eu acho que eu não mudaria nada não, mas o passado ele me dá muitas reflexões, né? Como nós falamos. Para quê? Para que no meu presente eu consiga selecionar melhor as minhas escolhas, né? E de fato tomar melhores decisões, né? Tem uma questão que eu levo muito assim comigo para as minhas equipes, que é visão, percepção e tomada de decisão. Visão, ela pode ser ampliada? Sim ou não? Pode. Fato. E aí como é que você amplia a visão, né? Conhecimento. Conhecimento, estudando, né? Aprendendo. Saindo às vezes daquele ciclo de amizade, porque às vezes são teus amigos. As pessoas são teus amigos, legal. Você não precisa deixar. Porém, se você às vezes permanecer naquele ciclo de amizade, você não vai evoluir. Então, às vezes, para você evoluir, você tem que sair daquele ciclo de amizade e procurar novas oportunidades. Novas oportunidades. E aí entra a percepção. Senão você não evolui. Senão você não evolui. E aí a percepção, cara, né? Pô, eu preciso buscar novas relações, né? Por quê? Porque, cara, as pessoas precisam gerar valor, agregar valor. Criar a valsa. A valsa foi maravilhosa na nossa vida. Maravilhosa. Maravilhoso. Eu falei pra você, maravilhoso.
Porém, se a gente não parasse e fosse procurar o nosso caminho, Sim. a gente poderia estar lá. Foi algo passageiro, né? Foi como tudo na vida. As amizades né? ali bacanas, eu guardo no meu coração. Pô, tremendo. cara, Porém, a gente teve que sair pra gente se tornar quem nós somos e Exatamente. evoluir. Porque se a gente só fica ali, a gente vai ficar nisso. Cara, não, é um ciclo, né? O nosso ciclo, o nosso tempo, acho que eu ainda saí primeiro do que você. O nosso ciclo, o nosso tempo para algumas coisas vão acabar, cara. E como tudo na vida. Mas o que a gente tem que sair? A gente tem que... pode acabar e você ser um diretor. Sim, não sei, né? Quem sabe? Né? Tenho que ralar bastante. Tenho que ralar e estudar bastante. Mas, cara, é o que está lá na frente. E a gente tem que perseguir isso. Você tem que colocar o teu propósito na frente. Cara, dormir e acordar na perspectiva de que cada dia é um degrau que você pode subir, né? Tudo no seu tempo. Mas, cara, a energia que você tem que empregar, ela é só sua. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se eu escutasse lá atrás as vozes que falassem pra mim, pô, tu vai fazer uma faculdade, aqui só cresce quem tem parente, quem tem não sei o quê, quem puxa saco, quem faz isso, quem faz aquilo. E eu sempre falei assim pra mim, cara, se um dia eu não crescer nessa empresa, não vai ser por falta de capacitação, de escolha, de entrega e de busca. Mas uma coisa eu tenho certeza, se eu sair da empresa e passar 10 anos nela, eu vou levar uma bagagem, uma experiência comigo. E aí eu vou para outra com mais experiência, com mais visão, com melhor percepção e, cara, com certeza a minha tomada de decisão vai ser diferente. Então, assim, esse perfil que eu tenho de ser um cara determinado, ele sempre me ajudou nisso, cara. Então, hoje no Porto, por mais mudança tecnológica que a gente tenha falado aqui, crescimento, projeção, cara, não tenha medo, mas estuda, se dedica, busca relações que de fato agrega, porque é esse ciclo, né? E são essas escolhas que vão te aproximar das oportunidades. Cara, ou senão você mantém fechado, né? E aí você vai ver pessoas alcançando e você não alcançando. Éder, muito obrigado, meu irmão. Cara, eu te agradeço. Agora esse aqui é meu amigo Éder. Eu vou estar sempre deixando o arroba dele aqui. Boa. Tem um arroba de alguma coisa sua? De algum projeto? Cara, tem arroba GPND Soluções. E pra quem quiser, tem um site também, eu acho. Tem alguma coisa eu tenho? Não, só o Instagram. Esse é só o Instagram. Vou colocar aqui, tá? É um projeto, né, que nós estamos trazendo aí, eu, o Daniel, né? Minha esposa também, ela me ajuda muito ali. Advogada, precisa de advogado. Precisa muito, né? A Priscila, ela é também empreendedora no ramo da moda. Então minha esposa, ela tem muito essa visão de empreendedorismo, ela compartilha muito comigo, né? Então também tem o meu Instagram pessoal, né? Eu compartilho muitos insights, publico muita coisa. Arroba Éder Batista. E tem meu LinkedIn também, que é Éder Batista, né? E aí lá no LinkedIn. Cara, e só te agradeço mais uma vez. Solta Real, podcast aqui do meu amigo, né? E qual a mensagem que você pode deixar para quem quer entrar no Porto e para quem vai nos assistir? A mensagem? Cara, a preparação, ela é o caminho. Porque as oportunidades, elas surgem quando você menos esperar. E aí você não está preparado. O que vai acontecer? Quem está, alcança. Quem não está, não alcança. Então assim, ó, a preparação é o caminho. Continue estudando, continue investindo em conhecimento. Cara, leia livros. Cara, participe, assista podcast, assista TED Talk. Tem uma série de oportunidades que essa ferramenta aqui ela te proporciona. Cara, eu tenho certeza que dificilmente você não vai alcançar e conquistar coisas boas na sua vida. É isso aí. Gente, não deixe de seguir o Éder, o projeto dele, também no Instagram. Eu volto a dizer para vocês, não esqueçam de chegar lá, ativar o sininho, inscrever-se no nosso canal, comentar, compartilhar, coloque o que você achou realmente, para a gente sempre evoluir. Né? A gente sempre tem que evoluir. E para evoluir, a gente depende de vocês, desse feedback de vocês. Tá bom? No Instagram também, coloca lá, Solta Real 013, segue, compartilha. Passa pra geral aí, pra vida de vocês, pro grupo de amizade. Aí, pessoal. Enfim, compartilha. Canal bom, pessoal, canal positivo, canal que está trazendo conhecimento para nossa cidade, Guarujá. E com toda certeza, nas mídias sociais, elas alcançam o mundo. Mas vamos lá, vamos ajudar aqui o nosso... Estamos no Instagram, YouTube e Spotify. E TikTok também. Ó, isso aí, pessoal. Michel. Thank you very much. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, gente, abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.